Oi, gente, tudo bem? Essa é a parte 2 do vídeo prático de pré-processamento de texto. Então, como eu informei, né, no último vídeo, eu acabei dividindo, por mais que estivesse tudo gravado, porque ia ficar muito longo. Então, tá aí a parte 2. Queria já começar avisando que eu vi que tiveram algumas dúvidas em relação à primeira parte. Para não ficar meio quebrado, eu vou deixar essa segunda parte, e aí o próximo vídeo que eu vou trazer outra temática, eu começo o vídeo respondendo todas as dúvidas, tanto a que ficou do vídeo um, quanto possíveis dúvidas que tenham do vídeo 2. Como a temática é a mesma, eu acho interessante eu responder tudo de uma vez só, que aí se eu tiver que preparar alguma coisa para mostrar as dúvidas, fica mais fácil. Então, não tô trazendo as respostas ainda, mas para o próximo vídeo, inclusive se vocês tiverem dúvida desse vídeo aqui, vocês já deixam tudo, que aí eu já pego tudo e já respondo no comecinho do próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Tá, mas esse não é o único jeito da gente fazer essa tokenização. E, assim, existem algumas formas. Eu vou mostrar só mais uma possibilidade, tá? Mas não é a única, então eu aconselho vocês a pesquisarem, verem outras formas, enfim. Uma outra forma que eu vou mostrar aqui é com uma classe que a gente tem ainda na LTK, na biblioteca do NLTK. Talvez, eu não precisei aqui, mas talvez, se o seu computador der problema, talvez seja porque você precisa fazer a instalação do NLTK. Então, você só joga um pip install NLTK e vai dar tudo certo, tá bom? Aí você já pode vir com essa parte da linha de código. Essa primeira parte é basicamente o que a gente já fez na outra, que é tipo importar a biblioteca. Só que nesse caso aqui, você não precisa importar tudo. Eu tô importando uma coisa específica da biblioteca. Então, da parte da biblioteca de tokenização do NLTK, eu preciso importar esse REGEXP Tokenizer. O que ele vai ajudar a gente a fazer? Ele vai ajudar a gente a fazer a parte de tokenização e de remoção de pontuação. Então, isso é uma forma de você meio que automatizar esses dois processos de uma única vez, tanto a remoção que a gente fez de pontuação quanto a tokenização. Essa primeira parte aqui, a gente vai fazer a tokenização. Então, basicamente, a gente, resumindo, né, tá importando essa classe do NLTK, e aí a gente vai criar uma instância do tokenizer usando esse regress xp tokenize. A gente vai importar então a classe, né, esse regexp tokenizer, e a gente vai aqui embaixo dessa variável tokenizer criar uma instância do tokenizer usando esse REGEXP tokenizer. E aí aqui dentro, a ideia é muito parecida com o que a gente viu na célula anterior, né? Então, eu acho que cabe a gente comentar que esse R e essas aspas, perdão, e o que tem aqui dentro, nada mais é do que você avisando para evitar que essa barra ao contrário ela seja interpretada pelo Python. E a gente vai explicar mais um pouquinho o que está dizendo aqui dentro, né? Então, esse barra W é a mesma parte que é a mesma significação que a gente tinha no anterior de tokenização. Ou seja, aqui a gente está falando que são caracteres de palavras, letras, os dígitos, o underscore, que a gente já tinha visto tudo bonitinho. Lembrando que isso ah, considera a acentuação, perdão, não pontuação, acentuação. E esse mais aqui, depois do W, ele está dizendo que ele vai considerar casa com sequência contígua de caracteres de palavras. Então, basicamente, o que a gente tem, né? Essa classe, esse REGXP Tokenizer, o que ele vai considerar, né? Ele vai considerar como padrão o token e considerando o token como palavra, tá? Ou seja, ele vai encontrar os trechos entre muitas aspas que casam. A gente vai ter aqui
a possibilidade de parâmetros adicionais, que nem a gente tinha no outro. Eu não trouxe aqui nos exemplos para deixar alguma coisa um pouco mais simples, mas vocês podem entrar na documentação do NLTK e procurar possibilidades para expandir o que tem aqui para as necessidades de vocês. E aí vocês podem ir adicionando alguns parâmetros. E aí, quando você for adicionar parâmetros, é adicionando, por exemplo, uma vírgula e adiciona o parâmetro, uma vírgula e adiciona o parâmetro, e você vai adicionando os parâmetros. E aí depende do que você quer fazer, obviamente, né? E aí aqui a gente cria outra variável, que aí você vai ter o tokenizer, que você já tinha da variável, né? Vai tokenizar o texto, e aí você coloca aqui, no caso eu estou usando o texto lá do princípio, aquele primeiro texto, com pontuação, com tudo, para mostrar que ele de fato retirou toda a pontuação. Então agora eu tenho um texto sem pontuação e tokenizado. Só lembrando aqui tá com letra maiúscula, porque eu estou usando a versão original. Mas você pode usar a com letra minúscula e tudo, enfim, é só para vocês verem que existem outras possibilidades, outras formas de fazer. Bom, e depois que a gente já fez isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a remoção das stop words, que é o que, né? A remoção das stop words é tirar aquelas palavrinhas que tem uma alta frequência e não necessariamente tem um bom significado ali, que tenha uma interferência grande no meu contexto todo. Então, por exemplo, bolo de chocolate. Esse D não tem tanta importância semanticamente falando, então a gente faz a retirada. E aí, como é que a gente faz, né? From, então, da NLTK, da biblioteca NLTK, a gente vai importar o objeto, no caso aqui, né? Esse é o objeto stop word desse submódulo, por isso que a gente coloca nltk.corpus. É a mesma coisa aqui, né? nltk.tokenize. Ele é um submódulo dessa biblioteca. Esse aqui é a mesma coisa, um submódulo dessa biblioteca. E aí a gente tem esse objeto, que é o stop words, que é o que a gente vai querer trabalhar aqui. Então, aí a gente vai ter nltk.download para fazer o download das stop words, tá bom? Que é como se fosse uma grande lista com todas as stop words. Só que a gente não quer trabalhar com todas as stop words, porque cada língua tem as suas próprias stop words. Então, a gente vai criar aqui uma variável, stop word PT, né, de português, e a gente vai usar esse site aqui para quê? O site aqui, no caso, ele serve para a gente fazer uma conversão dessa lista para um conjunto, né? Para fazer uma secagem de membro barra pertinência. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui dentro. O que a gente tem aqui dentro? Ele tá pegando o quê? Stop words, ponto words, português. Então, ele vai pegar todas as palavras stop words para português, tá? E é uma lista muito, muito grande, concorda? Tem muita palavra que a gente pode usar como stop word. Então, basicamente, ele vai estar carregando uma lista com as stop words para português que a gente tem na biblioteca NLTK e a gente vai converter essa lista para ter uma checagem um pouco mais rápida, porque a gente vai ter que comparar os itens que a gente tem no nosso texto pessoal com os itens da lista do NLTK de stop words, ok? Então a gente vai criar uma segunda variável aqui, né? Token sem stop words, pode ser o nome que você quiser. E a gente vai colocar entre colchetes. O que significa estar entre colchetes? Significa que a gente está trabalhando com uma lista. A gente pode trazer alguns conceitos de Python mais para frente, para explicar um pouquinho mais isso, mas basicamente você está criando aqui dentro uma lista. E aí ela vai compreender o que, né? Palavra. Para cada palavra dentro dos tokens, né? Nos tokens, se a palavra não for ou não estiver, no caso, né, nas stop words em português, você adiciona aqui nos tokens sem pontuação. Ou seja, o que ele está falando para mim? O que ele está fazendo no caso, né? Para cada palavra nos tokens, ou seja, esse aqui é a minha lista de token, por exemplo. Eu tenho uma lista de token, ou é essa aqui ou é essa aqui, certo? Depende do que a gente usou ali
na nossa tokenização, né? Mas a gente tem uma lista de tokens. E aí, o que a gente faz? Para cada palavra nos nossos tokens, ou seja, para cada elemento dentro dos nossos tokens, a gente inclui ela numa nova lista, que vai ser esse token sem stop words, é o nome da nossa lista. Somente, que é esse if, né? Se a palavra aqui, esse elemento aqui, não estiver nas stop words em português, que é essa variável aqui que recebe a lista das stop words em português do NLTK. Perfeito? Então é bastante simples, assim, quando você vai destrinchando a linha de código. E aqui eu só pedi para printar, para a gente ver como ficou. Então ficou: olá, nome Joana, aprendendo sobre processamento linguagem natural, NLP, quer entender, funciona para processamento textos. Então ele tirou, por exemplo, E, o D, tá vendo? Ele tirou todos esses elementos. E depois que a gente fizer a remoção das stop words por completo, a gente vai para a parte da lematização. A primeira coisa que você vai fazer é instalar, tá bom? A biblioteca que a gente vai utilizar, no caso aqui, é a Space, que eu havia comentado com vocês no vídeo anterior de teoria, né? E aqui você vai usar esse comando aqui, né? E coloca o ponto de exclamação, Python, usa exatamente esse comando. E aí, download, aqui você está fazendo download de um dos modelos possíveis. Tem um outro modelo que aqui em vez de small, é large, né? É CSM de small, mas também tem a opção do large. Muda um pouquinho, mas por enquanto, para o que a gente vai precisar fazer agora, ele não é essencial, tá bom? Você pode usar o small mesmo, não tem problema. E aí você vai fazer essa instalação e depois você pode de fato usar a Space. Você não vai conseguir usar se você não tiver feito a instalação primeiro, tá bom? E aí depois você vai realmente pro código para poder trabalhar com a lematização. Então você vai importar a Space. Por que eu preciso importar? Porque você só fez a instalação, você não importou o módulo. Então você importa aqui a biblioteca Space e eu vou criar aqui uma variável que basicamente o que eu faço? Perdão, é a minha pipeline pronta, né? Quando a gente chama o NLP, né, que é a minha variável, ela vai tokenizar o texto e vai aplicar os componentes que a gente vai pedir aí para ela, tá bom? Então aqui a gente está fazendo basicamente o download, a gente está deixando esse modelo fácil para ser usado, ok? Então, uma coisa é a gente ter importado o modelo, outra coisa é a gente já ter deixado ele fácil para usar. Então, para eu usá-lo, eu só vou precisar chamar o NLP. Sempre que eu chamar o NLP, ele vai saber que eu tenho que puxar o modelo que eu tinha importado anteriormente, tá bom? Então, aqui eu vou criar um doc. Esse doc vai chamar o NLP, ou seja, ele chama o modelo. E aí, o que ele está fazendo aqui? Tá vendo que eu tenho esse espaço ponto .join? O join, ele é bastante simples. Nada mais é do que a gente pegar aquela lista, porque lembra, a gente estava com uma lista de tokens que tinham sofrido com a parte da stop word, tá vendo? A gente tem uma lista de tokens. E aí a gente pega essa lista e aqui a gente está dizendo que a gente vai juntar na forma de texto de novo. Então, para não deixar no formato de lista, a gente transforma tudo num texto de novo. É basicamente isso, né? E ela volta a ser uma string única aí, que vai ter só o espaço entre os tokens, né? Então, um texto normal, um texto corrido. E aí, dentro dessa parte, a gente vai receber o que, né? Token sem stop words. Esse é o texto que ele vai estar recebendo, que é esse texto aqui. Perdão, demorei para achar. Token sem stop words. Ou seja, ele vai receber essa linha aqui que eu printei para vocês, tá bom? Vou voltar lá para baixo. Bom, e o que acontece? Eu vou criar aqui um lema, que é para ter o nosso texto lematizado, né? E aí, o que ele vai receber? Ele vai pegar
esse token.lema significa que ele vai estar aplicando a lematização, ok? Nos tokens, ou seja, nas palavras separadas. Para cada token no documento. E o documento é esse documento aqui, que vai receber os tokens sem stop words. Deu para entender? E aí a gente só vai printar o lema depois, com essas palavras já lematizadas. No caso aqui, não sofreu muita alteração, porque eu não tinha nenhuma palavra, por exemplo, um verbo, coisa do tipo. Mas vamos fazer aqui um exemplo, só para ver como fica. Eu vou adicionar mais coisa aqui. Então, eu quero, querer, vírgula, queremos, querem, queriam, oh meu Deus, queriam. E aí eu vou executar tudo, tá bom? E vamos voltar lá pra baixo pra ver como é que ficou. Ele vai demorar um pouquinho aqui, porque ele vai primeiro fazer a instalação, mas aí depois já fica tudo bem. Tá, aqui vai dar pra ver, ó. Todos os queremos, queria, enfim, virou tudo querer, tá vendo? Só esse quero que não ficou igual, mas o resto ficou certinho, voltou para a raiz, tá vendo? Então é para isso que ele serve. E aí a gente tem o print desse lema certinho. E só para vocês terem uma noção, outra coisa que daria pra gente fazer é ver como é que tá esse doc, né? Porque ele vai ter os textos não em formato de tokens, mas em texto corrido, como eu falei, né? Por causa desse ponto join. Então, vamos ver aqui como é que fica. Ó, aqui a gente tem os tokens, porque eu pedi pra mostrar pra mim só os lemas. Mas aqui a gente tem esse doc antes da lematização. Então, ele mostra pra mim o texto todo corrido, tá vendo? E aí ele só junta com esses espaços em branco separando as palavras. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários. Dependendo da dúvida, eu falo no vídeo, num próximo vídeo. Enfim, ou respondo só nos comentários mesmo, dependendo da complexidade. E é isso. Bom, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que as coisas tenham ficado meio claras. Se não ficaram, não tem problema, pode colocar nos comentários. Eu já tenho certinho o comentário do último vídeo de uma dúvida que ficou, né? Então, fiquem à vontade para colocar dúvidas que tenham ficado desse vídeo também. E aí, no próximo vídeo, eu já começo respondendo as dúvidas e a gente passa para o tema da aula, que, já adiantando, vai ser Bag of Words, tá bom? Então, ótima semana e vejo vocês em breve.